A gente vai iniciar o estudo desse livro, O Evangelho do Céu, volume 5, O Grande Caminho, a editora Lux Orens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Esse livro, a maioria dos ensinamentos foram escritos de próprio punho por Meishu Sama num livro chamado A Criação da Civilização. Aqui tem bastante coisa no que refere aos erros da medicina, ao tratamento correto das doenças revelados por Deus a Meishu Sama. Então é um divisor de águas, assim, uma coisa inédita na humanidade. Ele escreveu mais ou menos na década de 40, começou a escrever, para quem é seguidor de Meishu Sama, precisa saber e buscar a prática desses ensinamentos. Muitas vezes a gente sabe, mas não está conseguindo ainda praticar. Então, fazendo força para conseguir pouco a pouco, pedindo força, fazendo outras dedicações que a gente consegue fazer, mas não deixar nunca de lado aquilo que a gente não está conseguindo. Isso eu não consigo, deixa para lá. Não, fazer esforço. Aquilo que você já consegue já é seu, mas o que você não consegue é a conquista, que você precisa ganhar, conquistar. Introdução. Verdadeira civilização. Já escrevi detalhadamente sobre os equívocos da medicina moderna e sobre a essência da medicina verdadeira. Creio que esse ponto já esteja claro, mas isso não é tudo. O que expliquei até agora abordou apenas o aspecto material, ou seja, o lado físico, portanto, metade da questão. No entanto, para que se compreenda a medicina verdadeira em sua totalidade, é necessário entender a base fundamental da outra metade. Por favor, desliga. Discorri anteriormente sobre a existência do espírito, sua essência e sua influência sobre a saúde. Contudo, essa abordagem esteve focada diretamente na questão das doenças. O que escreverei a seguir trata-se do âmago do ser humano, o espírito. Como ele está intrinsecamente relacionado à religião, minha explicação inevitavelmente adentrará essa esfera, chegando até o próprio Espírito Divino. Embora este conteúdo possa ser considerado parte da religião, ele difere das doutrinas tradicionais, que se fundamentam na fé cega e dogmática. Tampouco se trata de um conhecimento envolto em mistérios ocultos, como nas escrituras sagradas das religiões convencionais. O que apresentarei é uma explicação lógica, baseada em evidências de caráter científico e filosófico. Por essa razão, qualquer pessoa moderna que estudar esse conteúdo poderá compreendê-lo e concordar com ele. Qualquer pessoa moderna. Uma pessoa moderna é o oposto de uma pessoa antiquada. Aquela pessoa que tem aquelas crenças muito antigas. A fé messiânica é nova, é uma novidade. Pessoa que é agarrada no passado
vai ter dificuldade de assimilar essa novidade. E a maioria de nós ficou agarrado no passado, naquilo que aprendeu com o papai, com a mamãe, com a ciência materialista, que despreza o lado espiritual. E aí vai ficando difícil. Porém, com a prática e a experiência de se fazer aquilo que Meixo Sama está, através dessa novidade, nos orientando a fazer, vai perceber por si mesmo a veracidade, vai conseguir entender na prática, não é na teoria. Na teoria pode até não concordar, mas quando praticar vai dar o braço a torcer. Falar, puxa, não é que isso é verdade? Vai entender em si mesmo. Não precisa ninguém falar, ninguém explicar. Você mesmo fala, nossa, isso é verdade. Não é? Em outras palavras, revelarei algo que jamais foi exposto, a essência de um mistério profundo que a humanidade temeu abordar. Religião e metafísica estiveram até hoje encobertas por um véu de mistério. A verdadeira essência de Deus permaneceu desconhecida. Isso fez com que a maioria das pessoas não conseguisse compreender nem acreditar plenamente na existência de Deus. Como consequência, a ciência materialista tornou-se um objeto de fé absoluta, levando as pessoas a tomarem como realidade aquilo que não é. Isso resultou na incapacidade de discernir entre o certo e o errado. Mesmo as descobertas e invenções obtidas com grande esforço, que deveriam contribuir para a felicidade humana, acabaram sendo usadas pelos Jashin com o propósito oposto, tornando-se instrumentos de gerar infelicidade. Como resultado, houve um aumento descontrolado das doenças, um agravamento do sofrimento financeiro e a ampliação das causas das guerras. Portanto, se desejamos salvar a humanidade deste mundo repleto de infortúnios, o primeiro passo, por mais estranho que pareça, é revelar a real essência da verdade. Especialmente os intelectuais das nações mais desenvolvidas precisam despertar para a realidade, pois ela constitui o alicerce essencial para o nascimento de uma verdadeira civilização. Certifico que esse é o único caminho para a criação da nova civilização. Comecei esclarecendo os erros da medicina. Para evitar equívocos, escrevo apenas a verdade, como um espelho que reflete unicamente a realidade e, por isso, não há margem para erro. Não nutro qualquer ressentimento contra a medicina moderna, mas, para a salvação da humanidade, é essencial abordar essa questão. Ainda que eu não o fizesse, alguém o faria sob ordem divina. Pois, como já mencionei diversas vezes, chegou o tempo determinado e a vontade do Deus Supremo não pode mais ser postergada. O julgamento final está próximo. Assim, Deus iniciou seu julgamento pela medicina
E essa é a missão que me foi confiada. Como afirmei anteriormente, resolver as questões fundamentais da vida humana é essencial na criação da verdadeira civilização. Para tanto, as explicações aqui apresentadas devem ser relevantes para a época atual e compreensíveis pelo homem contemporâneo, sendo essa uma verdade jamais revelada. Sua explicação torna-se ainda mais necessária. Considero este ensinamento algo sem precedentes na história da humanidade, e a responsabilidade que me foi confiada é tamanha que não pode ser expressa em palavras. Então, Deus outorgou a Meixo Sama a responsabilidade de criar uma nova civilização, isenta de doença, pobreza e conflitos. Deu a ele a missão de falar claramente o que deve ser feito e o que não deve ser feito para que se alcance esse objetivo. Meixo Sama, então, escreveu um livro chamado A Criação da Civilização. E esse é o livro que nós vamos estudar daqui para frente. Então, como foi lido aqui na introdução, Meixo Sama fala que a verdade precisa ser dita. Tem que falar. É verdade. Não adianta querer esconder a verdade. Ele fala, eu não tenho raiva, ódio da medicina. Mas a medicina pegou um caminho totalmente errado. Nós estamos há 7 anos, talvez uns 5 anos, 18, 19, 20, isso mesmo, há 5 anos falando todos os dias, ao vivo, não? Na internet, publicamente, não é restrito somente às pessoas que vêm aqui no Templo Caminho, na cidade de Santos, né? Aqui no bairro do Campo Grande, na rua João Caetano, número 71, que ficam sabendo. Não é somente as pessoas que frequentam o Templo Luz do Oriente em São Paulo que ficam sabendo. Não é somente as pessoas da Comunidade Messiânica Universal que ficam sabendo. Do Templo à Arte do Jurei que ficam sabendo. Pelo menos de minha parte, apesar de algumas pessoas, inclusive ministros, torcerem o nariz e chegarem a pedir para mim, para eu falar menos sobre esse assunto, quando eu leio esse ensinamento, eu fico impedido de deixar, de continuar ou de servir a Meixo Sama como boca para falar. Eu não estou falando nada da minha cabeça, eu só estou repetindo o que Meixo Sama falou. Então, repetir, replicar, disseminar, essa ideia dele precisa ser falada. Ele falou, precisa falar, precisa explicar, precisa ensinar, precisa dizer, precisa mostrar a verdade. Mesmo que as pessoas não gostem, não queiram. Ele falou aqui, os Jaxim, eles vão fazer de tudo para impedir. Porém, agora, na era do dia, Deus e todas as divindades ganharam uma força excepcional para conseguir fazer com que o trabalho avance, mesmo vindo impedimento.
Ou vocês acham que eu não tenho um monte de coisa que vem contra mim quando eu falo? Eu sinto carga, vem pessoa que fica, às vezes, horrorizado de escutar a verdade. Porque a verdade, como diz o ditado, né? A verdade dói. A verdade, às vezes, dói. Mas precisa ser dita. Porque a verdade salva. A única maneira de se criar uma civilização maravilhosa é através da verdade, não é? Esses ensinamentos foram a causa da separação de muitos reverendos, tanto no Japão quanto aqui no Brasil, da Igreja Mãe. Porque quando o Meixo Sama partiu para o mundo espiritual, foram retirados esses ensinamentos. Quem assumiu no lugar de Meixo Sama falou, olha, melhor não falar isso, nós vamos ter problemas, vai não sei o que, não sei o que. Acho que talvez se falasse assim publicamente, talvez teria mesmo problema, não é? Mas, pelo menos para os membros, para quem é membro, né? Ensinar, falar, orientar. Falar não é só falar uma vez, é acompanhar, é pegar no pé às vezes. Claro, a pessoa tem liberdade, mas a verdade nunca vai deixar de ser dita. Precisa ser falado. Então, vários, como o reverendo Minoru Takahashi, né, veio ordem, retire esse ensinamento. Não fale sobre isso. Isso daí vai causar problema. Aí foi demais, né? Já tinha ocorrido várias mudanças. Por exemplo, retirar do altar os desenhos, as caligrafias de Meixo Sama. Tem igreja maior que tem, na verdade, não usa a caligrafia de Meixo Sama. Essa caligrafia é da esposa de Meixo Sama. Mas só que a esposa de Meixo Sama não é Meixo Sama. Não tem o poder que a gente estudou nessas semanas anteriores sobre o poder de Kanon que foi dado a Meixo Sama, que já era dele, porque ele é Kanon, esse poder de Kanon, esse poder de criador, de criar, de escrever uma coisa e aquilo manifestar verdadeiramente. Né? Então, a partir de hoje, essa é a primeira vez que eu vou estudar com vocês esse livro. Eu também ainda não li esse livro, e não li ainda, não deu tempo de ler. Tem muitos ensinamentos aqui que eu já conhecia, já sabia, não são totalmente inéditos. No livro A Arte do Jorei tem muito ensinamento que foi publicado que é daqui. No livro Mistério da Grande Natureza, no livro a maioria do que está aqui a gente já sabe. Só que a maneira como está aqui, organizado, vai gerar um entendimento muito maior, uma força maior, uma convicção ainda maior da nossa parte, para a gente poder levar adiante essas coisas, né? Tá bom? Amanhã, então, continuaremos. E sábado também. Depois, domingo, folga, né? E segunda-feira a gente continua. Quem quiser adquirir esse livro, é só buscar no Google. Busca no Google, vai aparecer.
viu? Põe lá no Google, Evangelho do Céu 5, vai aparecer lugar, você compra, recebe em casa, tá? Quem mora em São Paulo pode ir até o Pacaembu, bairro do Pacaembu, comprar, já conhece lá a difusão do Pacaembu, do Templo Luz do Oriente. Acredito que na Arte do Jurei talvez tenha. Aqui no Templo Caminho nós paramos de vender livros, porque estava sendo... Aqui a gente tem uma situação incomum, não é? Dinheiro que entra é muito assim contado, né? Não falta, mas é aquele certinho. E para a gente ter o livro, a gente não pega, por exemplo, em consignação. A gente tem que comprar do Templo Luz do Oriente. Por exemplo, se a gente comprar 20 livros, são R$1.000, mais ou menos, né? Se a gente comprar 40 livros aqui, são R$2.000. Aí esses R$2.000 vai fazer falta na agricultura, vai fazer falta. E aí a gente tem que esperar esse livro vender para a gente reaver o dinheiro. E a gente estava vendendo praticamente o mesmo preço que comprava, né? Então, muito assim, pessoa então entra na internet e compra, mesmo quem é membro aqui, ou quando a gente vai lá, né? Vai lá, tem também, tanto na Torre de Miroco em Ribeirão Pires, também tem a venda, né? Mas o mais fácil, o mais prático é comprar pela internet, tá? Então é só pesquisar na internet, vai achar para vender. Isso é um livro que é para ler, reler, ler de novo outra vez e para sempre, enquanto a gente está vivo, ler meia hora por dia, Meixo Sama fala, pelo menos meia hora. Ah, só esse? Não, tem vários, né? Vai variando, enjoou desse, lê outro. Essência do ensinamento é mínima. Maior missão do ser humano é atingir a pureza. Meu entendimento disso. Você atingir pureza. Em quê? Em tudo. Tudo puro. Tudo purificado. Precisa o quê? Limpar, purificar. Mas para isso precisa entendimento, fé. Não precisa acreditar. No início não precisa acreditar, né? Mas conforme você vai purificando, você vai vendo na prática, você vai conseguindo atravessar as purificações. Porém, vão surgindo purificações muito intensas, fortes mesmo, que se você não tiver uma fé bem concreta e um pouco de experiência, você não atravessa. A gente já viu vários casos, inúmeros, a maioria, na verdade, viu? A maioria desiste, corre para o hospital, corre para o médico, ou quando é outro tipo de purificação, por exemplo, de conflito, foge da igreja, vai embora, só tem um desentendimento, não vou mais. Ou alguém falou alguma coisa, pegou no ego, a pessoa desiste, não quer purificar o próprio ego, não quer purificar a parte financeira também, que também vem purificação. Por que vem purificação? Porque a gente gasta um monte de dinheiro no que não é para gastar. E às vezes aquilo que seria ideal, você fomentar, você ajudar, você participar, não faz. Aí peca de duas maneiras, uma por usar o dinheiro errado e outra por não fazer o que é certo. Quando a gente deixa de fazer o que é certo, também acumula mácula. Então, tudo isso vai ser muito falado, muito explicitado, porque a verdade precisa ser dita, né? Verdade seja dita. Então, vamos falar, tá bom? Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser.